Romanos, capítulo 14, versículos de 13 ao versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme ao amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Vamos mais uma vez em oração ao nosso Deus. Pai, queremos te pedir, ó Deus Santo, que o Senhor venha falar conosco por meio da tua palavra. Atente os nossos ouvidos, que possamos compreender essa palavra tão importante para os nossos dias, onde tem havido tantas discórdias, tantas intrigas na igreja por assuntos secundários. Semana passada nós estudamos isso, mas iremos ver mais algumas lições importantes. Que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor também me use, apesar das minhas falhas, minhas limitações, que eu venha falar a tua verdade de forma fiel, para que teu nome possa ser honrado e glorificado. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, o título da nossa mensagem essa manhã é Caminhando em Amor e Liberdade Cristã com Responsabilidade. Caminhando em amor e liberdade cristã com responsabilidade. Nós vimos semana passada, no início do capítulo 14, que Paulo trata aqui sobre questões secundárias, que infelizmente hoje tem causado muitas divisões. Os cristãos, em vez de se dedicarem ao ensino daquilo que é primário, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, acerca de quem Deus é, acerca das coisas importantes, eles gostam de estudar assuntos secundários e brigar e debater por essas coisas. Mostram somente a sua carnalidade ao fazer essas coisas. Mas aqui, Paulo vai falar sobre como nós devemos lidar com a questão da consciência agora. Porque ele vai apelar justamente à questão da consciência, e vocês vão ver também que ele falará acerca do amor. A liberdade cristã, ela não pode causar tropeço ao irmão. E Paulo entende muito bem disso, porque como nós vimos, desde o início nós temos estudado Romanos, nós vimos que essa igreja tem pessoas que são gentios e pessoas que são judeus. Então, obviamente, havia muita diferença de opiniões, porque a própria cultura deles era diferente, a maneira como eles foram criados.
nós vimos que os judeus eles tinham muita dificuldade de lidar com essas coisas. Tanto que o próprio apóstolo Paulo ele teve que lidar em um momento específico com Pedro acerca disso e eu repreendê-lo por essa postura. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque Paulo aqui ele ensina que o amor deve guiar a liberdade cristã. Isso não pode sair da nossa mente. É o amor que deve guiar a liberdade cristã. Porque o amor é o centro. E foi por causa de amor também que Cristo Jesus veio a esse mundo para se entregar por nós. O mesmo princípio se aplica a nós. Ainda mais no ambiente que nós vivemos. Hoje a igreja ela é dividida em muitas denominações, em muitas linhas de pensamento. Nós vemos as igrejas batistas são divididas. Tem o grupo batista particular, né, que somos nós, os reformados, e os batistas gerais. Presbiteriana, tem a presbiteriana do Brasil e a presbiteriana independente, que ela vai mais para uma linha carismática, uma linha pentecostal, né? Igrejas congregacionais também, a própria igreja luterana, que é uma igreja mais de teor liberal, mas também há várias divisões lá dentro desse grupo. Então, nós precisamos muito usar esses princípios que nós vamos aprender aqui. Obviamente, nós temos que ter discernimento também para procurar compreender quem é irmão e quem não é, que nem eu falei também. Às vezes, a doutrina da separação aí é importante. Se nós vemos que aquela pessoa ainda não compreendeu o Evangelho, ela tem uma vida mundana, uma vida totalmente contrária ao que o Evangelho diz, nós devemos ter muito cuidado ao se aproximar dela. Mas aqueles que professam a mesma fé que nós, mas têm opiniões secundárias que não são tão importantes, mas nós vemos que aquela pessoa foi transformada por Cristo, tem um novo coração, se arrependeu dos pecados, creu no Senhor Jesus Cristo, procura viver uma vida de santidade, nós devemos ter cuidado no lidar com esse irmão, porque é um irmão. Mas nós vamos ver aqui que Paulo começa justamente combatendo a questão desse julgamento e principalmente o julgamento hipócrita. Versículo de número 13. Diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Paulo, aqui nesse texto, ele está repreendendo a postura crítica que destrói a comunhão. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas críticas. Nós precisamos ter muito cuidado na maneira como nós agimos com os nossos irmãos, na maneira como nós falamos. Nós devemos falar a verdade em amor. Quando nós vamos também repreender um irmão ou instruir um irmão, a ênfase tem que ser para a restauração e não para lançar esse irmão fora, como muitas vezes é feito. A ideia é nós mostrarmos paciência, como nós vimos que é importante na vida cristã, humildade, porque nós não merecíamos a salvação. Foi obra totalmente de Cristo e hoje o que nós temos, a compreensão bíblica que nós temos, o conhecimento que nós temos, foi Deus que nos deu. É por meio do Espírito Santo agindo em nós. O conhecimento da palavra de Deus não vem apenas por meio intelectual. Se o Espírito Santo não agir, não nos mostrar essa verdade e não nos aplicar no nosso coração, nós seremos apenas teólogos mortos. Nós não seremos cristãos, porque o verdadeiro cristão, ele aprende a palavra de Deus e ele aplica na sua vida. Ele tem uma vida transformada, uma vida mudada. Então nós precisamos cuidar
com essa postura crítica demais. A liberdade cristã, ela não pode ser exercida sem levar em conta o bem do próximo. Nós vimos também que a liberdade cristã, obviamente, não é libertinagem. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Mas, obviamente, tem algumas coisas que nós precisamos cuidar. Tem certas coisas, às vezes, que é melhor nós nem expormos se vai ofender um irmão. Tem alguns assuntos, às vezes, que se eles forem secundários, nós precisamos ter muito cuidado, ver se aquela pessoa tem maturidade para nós expormos, para nós falarmos. Porque aqui principalmente ele está tratando a questão dos fracos na fé. E às vezes, infelizmente, todos nós acabamos errando nisso. Às vezes a pessoa está chegando até Cristo, houve conversão, arrependimento, e nós jogamos um monte de informações. Nós pegamos e passamos tudo aquilo que nós sabemos, a gente tenta fazer um compilado. Isso, muitas vezes, vai trazer prejuízo para aquela pessoa, porque ela não vai ter sabedoria, conhecimento para assimilar aquelas coisas, para pegar e aplicar na sua vida. E também, às vezes, a maneira como nós falamos. Então, isso é algo muito difícil, mas nós precisamos cuidar com isso. Nós sempre temos que procurar o bem, o crescimento do outro, edificar o outro. E isso nós vamos ver. O tropeço, aqui, que fala no versículo 13, está relacionado ao impacto moral e espiritual sobre esse irmão. Se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos sabedoria, mansidão, compaixão por aquela pessoa, nós podemos, às vezes, fazer com que ela tropece. Nós vimos aqui, não apenas moralmente, mas espiritualmente. Nós podemos fazer com que aquela pessoa tenha muito prejuízo espiritual. É por isso que nós temos que ter muito cuidado como nós agimos com a pessoa. A negligência com isso revela também falta de amor cristão. Quando nós tratamos as pessoas de qualquer jeito, quando nós estamos preocupados só com nós mesmos, mas nós não temos paciência para ensinar, para instruir, para falar as verdades, quando nós não falamos da maneira correta, isso mostra que nós não temos amor por aquela pessoa. E nos falta o amor cristão. Pensa se Deus agisse assim com nós. Se Deus pegasse e fizesse o mesmo com nós. Porque olha a nossa ignorância. Quando nós viemos à fé, nós não conhecemos nada, é tudo novo. Ele precisa ter paciência, ele vai tratando no nosso caráter, vai colocando situações para nos instruir, por meio da sua palavra, ele vai nos confrontando, vai aplicando essa palavra no nosso coração. Nós mesmos, a nossa oração, quando a gente inicia na caminhada, muitas petições, poucos agradecimentos, pouco louvor a Deus, e mesmo assim Ele aceita a nossa oração. Mesmo assim Ele vai nos instruindo e aos poucos vai modificando, até mesmo a forma como a gente vai orar, como a gente vai se dirigir a Ele. Então Ele é paciente conosco. Por que muitas vezes nós não somos? Por causa do nosso pecado. Porque nós somos pecadores. E infelizmente nós muitas vezes vamos falhar com os nossos irmãos. Quero que todos abram em 1 Coríntios, capítulo 8, o versículo de número 9. 1 Coríntios, capítulo 8, nós iremos ler o verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus: mas vede que essa liberdade
não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Nós precisamos cuidar. Que nem nós falamos semana passada, nós sabemos que tem pessoas que vão para um legalismo, mas infelizmente no nosso dia hoje tem muitas pessoas que têm ido muito mais para o lado da libertinagem. Tem ido muito mais para o lado que agora eu sou salvo pela graça, eu posso fazer aquilo que eu quero. Tudo me é permitido. Eles esquecem que nem tudo me convém. Eles gostam de focar na questão da liberdade. Então agora eu sou um pensador livre. Eu posso fazer aquilo que me dá na telha. Provavelmente uma pessoa assim nunca compreendeu o Evangelho. Mas infelizmente nós, até mesmo nós cristãos, nós precisamos cuidar. Em coisas, quando eu falo secundárias, estão aquelas coisas só para reforçar a memória. Nós vimos aqui, ele fala acerca do alimento, né? No capítulo, ele começa no capítulo 14 falando sobre isso. Ele fala sobre os dias, mas nós comentamos que tem mais coisas relacionadas, está relacionado à vestimenta, está relacionado também a questões políticas, mas obviamente não questões políticas que tratam contrário à palavra de Deus, porque aí nós precisamos se posicionar. Também outras coisas secundárias, questão de criação de filhos, que nem eu falei, questão se a família quer fazer homeschooling ou não, essas coisas que não são coisas primárias, que não são tão importantes. Mas nós vemos que as pessoas perdem bastante tempo com isso. E é muito perigoso quando a gente tem essa postura. Por isso, trazendo para nós devemos examinar a nossa conduta. Há algo em minha vida que, mesmo que seja lícito, mesmo que seja na minha consciência estar tranquilo, mas que pode causar a queda de um irmão mais fraco, nós precisamos às vezes avaliar. Talvez alguma coisa que nós temos feito pode causar algo em algum irmão, e nós devemos avaliar alguém mais fraco. Já teve situações que, acredito, todos nós refletimos acerca de alguma coisa que nós estávamos fazendo e aquela pessoa se escandalizava, e nós tivemos que pegar e talvez mudar, não porque aquilo que nós fazemos é errado, mas porque aquilo ofendia a um determinado irmão. Tanto que quando nós vamos na casa de alguém, nós temos que respeitar aquela pessoa. E se tem algo que aquela pessoa não concorda, e nós sabemos que não há problema, mas nós devemos ter uma postura correta, nós devemos respeitar, nós devemos tratar aquela pessoa em estima. Eu estou disposto a limitar a minha liberdade em amor pelo bem espiritual dos outros. Eu estou disposto a muitas vezes ter que pegar e deixar de fazer certas coisas, mas para que os outros possam crescer, para que os outros não venham a cair até mesmo em pecado, em fofoca ou mágoa, ira, por certa postura que nós fazemos, que para eles talvez pode ser algo, uma pedra de escândalo. Eu estou disposto a abrir mão, às vezes, até de um próprio, como eu posso dizer, um próprio lazer que eu tenha, muitas vezes algo que me faça bem, mas para que aquele irmão não venha cair, que eu abra mão daquilo. Isso é algo que nós devemos refletir, porque muitas vezes vai ter coisas que nós vamos fazer e quando as pessoas estão crescendo na fé, elas têm muita dificuldade. Então nós devemos agir como Cristo agiu conosco. Versículo de número 14 e 15 diz assim:
Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Aqui fala que nós devemos andar segundo o amor. O verdadeiro teste do amor cristão é o sacrifício da própria liberdade pelo bem do outro. Nós precisamos entender que a doutrina da justificação, ela nunca nos levará ao egoísmo. Ela jamais nos levará ao egoísmo. Tanto que o próprio Senhor Jesus Cristo diz: aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida cristã está relacionada muitas vezes à renúncia. Há muitas vezes nós termos que deixar de fazer certas coisas, porque elas não convêm, porque não é para nós. E muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de coisas que são lícitas. Até mesmo estudo. Quando eu quero me dedicar às coisas de Deus, eu acabo tendo que me afastar de estudos seculares, de outras coisas. Eu poderia tentar me desenvolver mais profissionalmente, adquirir mais coisas. Não que isso seja ilícito, mas quando eu resolvo seguir o caminho com Cristo, muitas vezes eu vou abrir mão até mesmo de coisas lícitas. E a vida cristã é isso. Talvez de prazeres, poderia ser membro de um clube social, e que tem piscina, que tem parquinho, que tem várias coisas, e às vezes para ter o tempo de comunhão com os irmãos, eu procuro focar em usar o final de semana para ter comunhão com os irmãos da igreja, com o pessoal. Muitas vezes eu abro mão de certas viagens de final de ano para estar com os irmãos também. E são coisas que são lícitas. Então, infelizmente, muitas pessoas têm dificuldade de compreender essas coisas. Mas nós precisamos muitas vezes, como cristãos, e conforme a gente vai amadurecendo, abrir mão de certos luxos. O amor é o mandamento maior e regula todas as demais práticas. O que Cristo fez pelo irmão deve regular nosso modo de tratá-lo. Nós devemos lembrar que Cristo morreu também por essa pessoa, que Cristo escolheu essa pessoa, que Ele é alguém que nós devemos amá-lo, que nós devemos encorajá-lo, que nós devemos incentivar, que nós devemos às vezes também repreender, mas que nós devemos principalmente amá-lo, porque Ele estará na eternidade conosco. Então nós devemos ter também paciência, misericórdia, compaixão. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 13. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 13. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Mas servir-vos uns aos outros
em amor. Nós devemos lembrar isso, que nós estamos aqui também com um propósito, de sermos transformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Que nós estamos aqui com o propósito de fazer seu nome ser honrado e glorificado em cada canto, levando as boas novas de salvação, como igreja, se amando e encorajando uns aos outros a permanecer na fé, crescendo em santidade, em obediência, em amor, compaixão, misericórdia, usando os nossos dons que Deus nos dá. Eu tenho valorizado mais a minha liberdade ou o sacrifício de Cristo pelo meu irmão? O que eu tenho priorizado mais? A liberdade cristã, ou eu penso acerca do sacrifício de Cristo por aquela pessoa? E muitas vezes ter que ter paciência, ter que realmente renunciar a certas coisas, certas posturas, instruir aquele irmão em amor. O que eu tenho feito? Mas nós vemos que Paulo continua, versículo 17 e 18. Ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Por quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Nós vimos, e Paulo tem batido muito nisso, que o cristianismo não é um regime de leis, não se resume à prática externas, mas é uma vida vivida no Espírito. O cristianismo ele é para ser vivido. Não é apenas normas, liturgias, maneiras que nós devemos agir como igreja, mas nós devemos viver Cristo diariamente em nossas vidas. Não apenas na igreja no domingo, não apenas quando nós nos encontramos, mas é diário. É um relacionamento com Cristo, que isso depois flui para todos os relacionamentos na minha vida. Os fariseus que caíam nessa armadilha de reduzir a religião a regras externas. Mas Paulo, ele nos lembra qual que é o coração do Evangelho. O coração do Evangelho é Cristo Jesus. Nós temos que olhar para Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Porque ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. O corpo é Cristo. É por Ele que nós vivemos e nos movemos. Ele é o Alfa, o Ômega. Ele é o Cordeiro de Deus. É nele que nós devemos nos agarrar. É nele que nós devemos confiar. Ele é o centro de todas as coisas. E por isso eu tenho que confiar plenamente nele e descansar nele também. Nós temos que cuidar com a religiosidade. Muitas pessoas querem um céu sem Jesus Cristo, querem uma religião sem Jesus Cristo, querem apenas um clube social para fazer parte. Vocês veem, nós vemos que aquelas pessoas não estão na igreja por causa de Cristo. Mas nós temos que estar aqui por causa de Cristo, por aquilo que Ele fez, por quem Ele é.
porque Ele nos salvou, porque Ele nos reconciliou com Deus. Foi pelo seu sangue que nós fomos perdoados. Então é por causa dele que nós estamos aqui essa manhã. Não é apenas para fazer um rito. Não é apenas porque muitos acham, infelizmente, vão para a igreja porque acham que vão ser salvos sendo membro de uma igreja evangélica, sendo batizado, seguindo certas regrinhas. Não! Se nós não estamos em Cristo Jesus, nós vamos para o inferno. Nós precisamos estar nele, e somente nele. Ele é o coração do Evangelho. A maturidade cristã, ela busca aquilo que edifica a comunhão, e não meras questões formais. Nós temos que ter muito cuidado com formalidades, liturgias. Tudo na nossa igreja, tudo na nossa vida tem que ser para honrar e glorificar a Deus. Nós vimos que foi para isso que nós fomos criados. Nós temos que lembrar do que Cristo fez. Diariamente, nós temos que olhar para a cruz. Nós temos que olhar para a nossa multidão de pecados e lembrar do lamaçal que Ele nos tirou. É nele que nós temos que nos apegar. E como nós vemos isso? Por meio das nossas prioridades. As minhas prioridades na vida cristã revelam o reino de Deus ou tradições humanas? Eu estou me apegando mais às tradições. Eu quero ser um batista reformado, então eu vou conhecer todas as confissões de fé, eu vou estudar teologia, vou estudar todas as coisas, mas não me relaciono diariamente com Deus, não tenho vida de oração, não leio, não medito na palavra de Deus, não deixo ela me confrontar, só conhecimento teológico, conhecimento doutrinário. Que vida é essa? Que relacionamento com Deus é esse se eu só me apego a essas coisas? Obviamente, aqui eu preciso enfatizar, essas coisas são lícitas e boas, nós queremos seguir sim os princípios bíblicos corretos, por isso nós escolhemos ser uma igreja batista reformada, porque nós cremos que ela está mais de acordo com a visão da igreja bíblica. Mas obviamente, isso não é vida cristã. Vida cristã é eu me relacionar diariamente com Deus. Vida de oração, leitura, renúncia, como nós falamos. Negar nós mesmos diariamente, pedir perdão, buscar uma vida de santidade, de obediência, ler a Bíblia e procurar compreender, não ler por ler como um exercício, para apenas buscar conhecimento intelectual, mas ser confrontado. Se aquele texto está me incomodando, eu vou ficar talvez semanas em cima dele, mas até que eu compreenda. Isso é uma vida cristã. A gente não tem que seguir de carreirinha, vou ler a Bíblia toda num ano só por ler. O que adianta ler se não compreender? Se não realmente meditar, se aquilo não fizer sentido? Tem muita gente que cria mecanismos, cria um quarto de oração, mas oração que é só petição. Infelizmente, parece que Deus é o gênio da lâmpada ou o Papai Noel. Não! É relacionamento diário, pessoal, íntimo. É clamar a Deus pelos nossos pecados, pelas áreas que precisam ser mudadas. É agradecer por quem Ele é, por aquilo que Ele fez. É diário. Nós vemos que ele continua do verso 19 ao 21. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Ele diz aqui também: é verdade que tudo é limpo,
mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Nós vemos aqui o cuidado que nós devemos ter com essas coisas. Nós devemos buscar edificação mútua. A edificação é o princípio essencial da vida comunitária cristã. A edificação, ela não é opcional. Ela é um mandamento de Deus. Nós estamos aqui para sermos um corpo e para sermos úteis uns aos outros. É para nós edificarmos uns aos outros. É por isso que Deus distribui dons à sua igreja. Por isso que não tem apenas uma pessoa com todos os dons aqui que serve todo mundo. Nós devemos nos ajudar uns aos outros. Nós devemos nos encorajar uns aos outros. Cada parte é importante num corpo. Um corpo, um pé sem um dedo já tem um problema. Uma mão sem um dedo tem um problema. Nós precisamos encorajar uns aos outros. Nós precisamos aprender a conviver uns com os outros. E o maior teste de uma igreja viva, de uma igreja verdadeira, é se os seus membros estão genuinamente buscando edificar uns aos outros. Aí é que nós sabemos se uma igreja é verdadeira e vive a palavra de Deus. Se nós vemos para aquela igreja as pessoas uns aos outros se amam, se respeitam, se valorizam, se usam seus dons para edificação dos outros, se importam uns com os outros, se buscam o crescimento uns dos outros, é por meio disso que nós sabemos que essa igreja é verdadeira. Se ora uns pelos outros. É aí que nós vemos o verdadeiro cristianismo. Nós temos orado uns pelos outros diariamente. Se nós vemos que um irmão está mal, nós temos conversado, encorajado, fortalecido. Como nós temos agido? Esse é o maior teste para nós sabermos se essa igreja é fiel ou não. Se ela está unida em Cristo Jesus. Se o centro é Cristo. Se o fundamento dessa igreja é Cristo e sua palavra. É aí que nós vamos saber qual que é a verdadeira igreja. Se ela está apoiada em Cristo e ela se edifica mutuamente. Efésios capítulo 4, versículo 29. Diz assim, Efésios capítulo 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Aí o cuidado com a língua que nós devemos ter, porque nós devemos falar aquilo que edifica. 1 Tessalonicenses também, capítulo 5, versículo 11, diz o seguinte: por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Nós somos chamados a edificarmos uns aos outros, a fortalecermos uns aos outros. É por isso que nós somos uma igreja. Nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros a crescermos em obediência, em santidade. Deus vai usar situações para trabalhar no nosso caráter, para que cada dia possamos ser mais parecidos com Cristo Jesus. Por isso, nós não devemos rejeitar as pessoas que vêm até Ele. Deus às vezes vai botar pessoas que nós vamos ter dificuldade de nos relacionarmos, mas a questão é que Ele quer trabalhar no nosso caráter. Ele quer nos ensinar várias coisas. É muito fácil botar pessoas que pensam tudo igual aqui,
que são parecidas até no sentido emocional, na maneira como pensam, que gostam as mesmas coisas, que têm um mesmo estilo, mas não é assim. A igreja de Cristo, ela é plural, vai ter pessoas diferentes, com diferentes culturas, e é tão bacana quando nós vemos igrejas onde tem pessoas de várias nacionalidades, que vêm de diferentes culturas, porque isso eu acredito que agrega muito para a igreja, a pluralidade. Então nós vemos que isso é importante, edificação mútua. E por último, versículo 22 e 23 diz o seguinte: tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo, naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Tudo o que não provém de fé é pecado. Fé aqui é a convicção de que a ação é aceitável diante de Deus. Agir contra a consciência é pecado, porque a consciência foi colocada por Deus lá, mesmo que a ação em si não seja. Deus colocou a consciência lá justamente para ela apontar o erro. É por isso que muitas pessoas tentam cauterizar a consciência, porque ela mostra que nós estamos errados, que tem coisas que precisam ser resolvidas. É por isso que tem pessoas depois de tanto tempo que vão lá, porque não conseguem mais lidar com a consciência e confessam. Elas não precisavam confessar seus crimes, mas para se libertar da acusação da consciência, elas vão e fazem isso. E muitas acabam daí sendo presas, acontecem tantas outras coisas. E talvez ninguém nunca ia descobrir que tal pessoa fez determinada coisa, mas a consciência apontava, e apontava, e apontava que aquela pessoa fez algo de errado. A consciência é o eco da lei moral em nosso coração. E nós irmos contra ela, isso nos torna culpados diante de Deus. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado. Se há algo que a nossa consciência tem apontado, que nós estamos fazendo de errado, nós devemos ir e confessar a Deus. Nós devemos ir e pedir perdão a Deus. Porque nós temos que entender que nós temos que educar a nossa consciência segundo as Escrituras. É por isso que nós devemos buscar aquilo que é puro, aquilo que é agradável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é verdadeiro. Isso nós encontramos somente na palavra de Deus. É por isso que nós temos que saturar a nossa mente com a palavra de Deus. É por isso que nós temos que ler diariamente. É por isso que nós temos que meditar. É por isso que nós precisamos orar para que Deus guarde no nosso coração essas palavras que nós estudamos. Porque é isso que vai vir na hora quando nós estivermos enfrentando essas situações. É isso que vai nos fortalecer nos momentos difíceis. É isso que vai nos dar esperança nos dias maus. É a palavra de Deus que vai renovar a nossa mente e vai também nos confrontar quando nós estivermos agindo de maneira errada. A liberdade cristã só pode ser exercida com uma consciência treinada pela palavra e principalmente iluminada pelo Espírito. Sem o Espírito Santo, sem nascer de novo, a pessoa não tem como exercer uma liberdade cristã verdadeira. É por isso que muitos acabam só sendo religiosos. Por isso muitas pessoas são apenas religiosos e vão para o inferno, porque elas não nasceram de novo, elas não têm o Espírito Santo de Deus. É por isso que muitas vezes nós vamos falar de coisas espirituais e elas não vão compreender.
porque elas não têm o Espírito Santo de Deus. E daí elas não vão compreender. Não adianta, nós tentamos, explicamos, sentamos várias vezes, mas o Espírito não vai confrontar aquela pessoa, não vai ensinar, não vai instruir. Mas principalmente também, aqueles que têm o Espírito também. Você tem que ler a Bíblia diariamente, tem que meditar nas Escrituras, buscar o máximo do tempo, ler boa literatura cristã também, que nos ajuda muito, boa literatura, porque nós precisamos ter esses princípios, esses valores, isso tem que estar na nossa mente, até mesmo porque quando nós formos evangelizar, se nós não conhecemos versículos, se nós não conhecemos o Evangelho bem, se nós não conhecemos, nós vamos falar o quê? Apenas testemunho pessoal, achando que isso é o Evangelho? Porque eu era assim, mas agora sou assado, porque Deus me transformou isso. Isso não é Evangelho. E a centralidade de Cristo, o coração do Evangelho. Se eu não conheço as doutrinas, se eu não conheço aquilo que é basilar, como é que eu vou pregar? Eu vou sair aí fora, quando eles vierem me confrontar, questionando coisas da palavra de Deus. Quando vierem tentar fazer como o diabo fez na tentação contra o Senhor Jesus Cristo, usando a própria palavra. Como nós vamos lidar com isso? Se nós não conhecermos a palavra, se nós não tivermos a compreensão correta. Como é que o Espírito vai trazer à mente versículos se eu nem leio? Então nós precisamos avaliar isso. A liberdade cristã é um dom precioso, mas ele deve ser exercido com amor, responsabilidade e principalmente humildade. Nós somos chamados assim, a termos liberdade em Cristo Jesus. Mas isso deve ser sempre exercido em amor, responsabilidade e humildade. Se nós tirarmos essas três coisas, não há liberdade. O foco de Paulo é a unidade da igreja, a edificação mútua e a centralidade do reino de Deus. Que no fundo o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No reino de Deus, nós iremos ter alegria plena, nós iremos ter a paz plena e haverá um reino de justiça. Não haverá coisas erradas, não haverá mais influência do pecado, é santidade, é uma alegria eterna. Mas nesse mundo nós já podemos ter resquícios disso, quando nós buscamos a Deus, quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós vivemos em união na igreja. Nós vamos ter um ambiente de paz, nós vamos ter um ambiente de alegria, nós vamos poder nos alegrar com os nossos irmãos, quando nós vemos Deus agindo e usando a sua igreja. Isso é uma grande alegria, quando nós vemos pessoas sendo transformadas pelo Evangelho, pessoas vindo a Cristo, pessoas tendo a vida mudada. Qual o maior milagre que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, se não é a conversão? E isso alegra todos nós, porque quando nós nos lembramos, isso nos encoraja também. Quando nós vemos irmãos vencendo o pecado, quando nós vemos irmãos amadurecendo na fé, tudo isso nos traz alegria, justiça também, porque nós vamos procurar fazer as coisas para o bem de Deus e o bem do próximo. Então vai ser um ambiente onde nós vamos procurar fazer aquilo que é correto, onde não vai ter roubo, onde não vai ter furto, não vai ter pessoas querendo levar vantagem financeira nas coisas, onde as pessoas vão pegar e vão sempre procurar o bem do próximo, vão ser generosas. É esse ambiente saudável que nós queremos como igreja, como corpo de Cristo. E eu quero encerrar voltando para o verso de número 19, porque aqui está a chave. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros,
Isso tem que ser um princípio para nós como igreja. Nós devemos buscar isso. Eu irei ler mais uma vez. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Nós devemos buscar a paz e a edificação mútua. Todos nós. E agora eu quero trazer alguns desafios para nós durante a semana, para que nós possamos aplicar esse texto no nosso coração. Há alguma área em que você pode limitar a sua liberdade em amor ao próximo? Tem alguma coisa, alguma postura, talvez algo que eu faça, que possa levar o meu irmão a tropeçar? Que por mais que eu saiba que essa coisa seja lícita, mas ela atrapalha algum irmão? Eu posso abrir mão dessa coisa para que ele possa vir a crescer? Segundo, há alguém que eu tive alguma discordância em uma questão secundária que eu preciso me reconciliar, que eu discuti, que eu briguei, que eu agi mal e que eu preciso me acertar, porque não era algo primário, não era o centro, não era a base, mas que eu vinha, mesmo que seja de outra igreja, né, uma igreja cristã bíblica, eu fiz algo, ou até mesmo da nossa igreja, que eu criei ranço com essa pessoa. E por último, ore para que Deus te ajude a ser um instrumento de paz e edificação na igreja que você está. Nós aqui, obviamente, temos que orar para que Deus nos use, cada um de nós, para que nós possamos ser instrumento de paz na igreja e edificação. Porque eu sei que nós estamos ainda no começo, somos uma plantação, mas eu quero que vocês compreendam que aqueles que se arrependeram e creram em Cristo Jesus, aqueles que têm um novo coração, vocês vão ter dom sim, vocês vão ser usados por Deus sim, tudo tem o seu tempo. Nós sabemos que às vezes nós temos aquela motivação de conquistarmos o mundo para Cristo. É isso o sentimento que vem. A gente quer levar o evangelho para todo mundo, quer fazer as coisas, mas tudo tem o seu tempo. Então, nós vimos alguns dons mesmo em Romanos, mas depois, quando nós entrarmos em 1 Coríntios, que vai ser o próximo livro que nós lermos, e outros, nós vamos ver que tem outros mais, que nós somos chamados a edificar uns aos outros, até mesmo com os nossos talentos que Deus nos colocou, o nosso tempo, a nossa disponibilidade. Eu tenho usado isso e orado para que Deus me use como bênção na igreja que Ele me colocou, que nós possamos avaliar isso e refletirmos isso nesse dia, que é o dia do Senhor. Como eu posso ser bênção na Igreja Batista Reformada da Palavra? Como eu posso ser usado, eu posso edificar os irmãos aqui? Eu tenho orado pelos irmãos? Eu tenho me lembrado na semana de orar por cada irmão que tem vindo aqui, por cada visitante, cada pessoa que tem vindo aqui que ainda não creu. Eu tenho orado pela sua conversão. Que Deus nos ajude nisso, porque nós queremos ser uma igreja bíblica, uma igreja que tenha esse ambiente de paz, esse ambiente de edificação, de crescimento, de maturidade, e somente em Cristo Jesus nós encontramos isso. E por isso, muitas vezes, nós temos que abrir mão de certas coisas. Muitas vezes, nós vamos ter que procurar priorizar o próximo, o outro. Muitas vezes nós iremos ter também que abrir mão da liberdade cristã, porque nós teremos que buscar sim, em primeiro lugar, o amor
a paz e a justiça de Deus. Que Deus nos ajude para que realmente nós possamos crescer nisso, para que possamos ser uma igreja fiel, uma igreja comprometida, uma igreja que vive o Evangelho. Porque é somente quando nós atingimos esse ponto de lidar, porque vai vir muitas pessoas, eu acredito que por meio da pregação do Evangelho vai vir mais pessoas aqui congregar conosco. E nós temos que estar preparados para receber essas pessoas. Nós temos que estar preparados para lidar, porque eles vão vir com várias dúvidas. Infelizmente, o movimento carismático fez um estrago e eles são maioria. Vai ser muito difícil pessoas não virem do pentecostalismo e do neopentecostalismo. E aí, como nós vamos lidar com essas pessoas? Quando eles olharem, se escandalizarem com alguma coisa, como nós vamos agir? Que Deus nos ajude para que possamos fazer aquilo que é correto e não sejamos pedra de tropeço. Que nós possamos ser bênção, usados na vida dessas pessoas que Deus trazia até nós. Nós iremos terminar entoando o último hino,